Bom dia, Paz do Senhor. Hoje eu vou ler 2 Reis 3, 14, 15, 16 e 17. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Nós estamos diante de situações muito difíceis e elas se repetem décadas e décadas, né? Anos e anos, tudo parece repetir. E há sempre alianças erradas, compromissos com reis errados, né? Reis que não cumprem a palavra, os mandamentos do Senhor, e alianças também com tudo na nossa vida. Quantas alianças erradas nós já fizemos, nós já presenciamos, e assim isso se repete e repetiu ali na vida dos reis, onde Jorão, que era filho de Acabe, reinava, fazia alianças com reis que não tinham nada a ver com Israel. Eles passavam pelo caminho de Edom, que era um povo também que sempre estava em guerra com Israel. E ele só não foi pior do que o pai, Acabe, porque ele destruiu os altares. Mas Acabe ali se alia ao rei, passa pelo caminho de Edom, chama Josafá para guerrear contra os moabitas. E essa aliança que Josafá fez ali com ele, só não foi pior para Josafá porque Eliseu interfere ali e fala que só iria ouvir, só iria dar uma orientação sobre aquela guerra por causa de Josafá. Os reis são gananciosos, muito gananciosos. A corrupção e a maldade, ela é grande. A guerra pela posse de terras, o abandono de Deus, quantas decisões tomadas de forma terrena só para essa vida, o poder e a corrupção generalizada, tudo isso a gente vê a todo instante, a todo momento, a gente presencia isso a todo instante da nossa vida. Nós podemos presenciar essas situações de poder e corrupção generalizada. Mas um homem, conhecedor do Deus verdadeiro e único, ele intercede pelo povo. E ele recebe ali uma orientação para aquela situação. Há um recado de Deus para eles. Há um recado de Deus para aquela situação. E foi através de uma intercessão que eles obtiveram ali a vitória. Eles tomaram posse do louvor, eles tomaram posse da adoração, através do tanger de um instrumento, que eles ouvem a voz do Senhor. O mundo aí está, quantos problemas, quantas situações, estamos hoje aprisionados, quantas alianças são feitas aí, estão sendo feitas hoje também, mas a resposta para isso é que Eliseu disse que se não fosse pela presença de Josafá,
ele nem olharia para Jorão. Então, assim, se não for através da igreja que ainda vive aqui nessa terra, se não fosse por ela estar aqui ainda, porque a igreja está aqui ainda, o Espírito Santo está aqui ainda, com certeza Deus não ouviria mais o povo, com certeza Deus não daria mais uma chance. Quantos ainda estão longe? Quantos estão ainda presos a essa terra, aos costumes do lugar, às guerras feitas por dinheiro, por posse? Mas se não fosse um louvor, uma adoração feita pelo um povo que aqui ainda está, Deus não ouviria mais. E somos às vezes tomados por situações que desencadeiam em nós mesmos guerras dentro da família, guerras com filhos, guerras com situações financeiras. E às vezes fazemos alianças contrárias àquilo que é a vontade de Deus para nós. Nós às vezes viramos as costas para o poder do mal, mas dentro de nós, esse mal ainda é adorado. Então, quando você vira as costas para o mal, mas você não esquece dele e o tem como bem, com certeza a flecha pode nos ferir por trás e nos fazer sangrar até a morte. Porque nós precisamos da libertação, é virar as costas para o mundo libertos dele, libertos do que vivemos nele, libertos das situações que vivemos nele, das alianças que fizemos. Esse virar as costas aí é nos libertar daquilo que ficou para trás. E nós precisamos negar essa criatura que habita em nós, que reina, o reino humano. Nessa briga, nessa guerra, Deus só vai nos ouvir se trouxermos o tangedor, se trouxermos para dentro de nós o louvor e a adoração, a consciência de que Deus vai falar quando nos calarmos. Porque Deus fala quando o homem se cala. Então é momento de nos aquietarmos, é momento de refletirmos, de no calor dessa guerra que está, no pavor, na ansiedade, nas agonias, é sabermos que pode faltar tudo. Pode faltar o vento, pode faltar a brisa, o lugar para o descanso, pode até mesmo faltar a chuva, pode secar o broto, as folhas podem cair, os frutos, como diz aquela palavra, né? Pode faltar tudo, mas se ouvirmos o som do tangido, o tangido tocado pelo tangedor, o Senhor nos fará descer do céu tanta água que as cisternas rotas, as cisternas vazias, sujas, elas se transformarão, elas se encherão. Então é momento de ouvirmos o som do tangedor, o Espírito Santo que tange para nós um louvor diferente, um louvor especial. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, o tempo da bonança chegará. Aquietai-vos, a vitória virá. Aquietai-vos, porque eu sou Deus. Então, se ouvirmos o som tangido pelo tangedor, o Senhor fará descer do céu as bênçãos que precisamos. Amém?